E depois que a gente já falou bastante de como estruturar a face, e aí a gente fala assim, nossa, tá tudo no lugar, a mandíbula já tá mais alinhada, o malar já tá mais alto, não tem tanta sombra no rosto, já tá projetando mais a luz, a gente já pode partir para um outro patamar, que é o refinamento. Então, refinamento é quando você consegue ver alguns locais que, se você trabalhar, você vai deixar a pessoa mais bonita. Então, por exemplo, uma pessoa que tem um lábio muito fininho e tem um rosto bem estruturado, as pessoas até falam, nossa, ela tem um carão e tal, mas o lábio não combina. A gente sabe que, de repente, um lábio mais desenhado, com um pouquinho mais de volume, vai deixar ela mais atraente, mais sexy, com uma autoestima mais firme, e aí a gente consegue trabalhar o lábio. Não adianta você estar com o rosto, por exemplo, na minha visão, tá, gente? Na minha visão, não adianta você estar com o rosto todo precisando de uma série de intervenções e preencher o lábio, você não vai ver tanto resultado. Então, no meu pensamento, existe todo um passo a passo. Por isso eu falei de estruturar a face, repor a estrutura para a gente fazer o acabamento. Então a gente está falando de refinamento. Então depois que você está com tudo no lugar, vamos aumentar o lábio? O lábio sempre deixa a pessoa mais atraente. Você deixar um lábio com um pouco mais de volume, dentro do limite da naturalidade, do que combina com aquele rosto, eu acho super importante. Ele vai estar dentro do meu protocolo, dentro do meu planejamento, mas tudo para mim é um passo a passo e eu explico isso para o meu paciente para ele escolher. Eu falo, na minha ordem, na minha visão, a ordem é essa. E aí chega nesse momento que as pessoas ficam muito felizes, porque de fato traz bastante alegria quem não tem um lábio se vê com um lábio que tem um pouco de volume, que tem mais estrutura, que está mais desenhado e que está natural, que não está chamando atenção. Porque o que eu falo para as minhas pacientes, às vezes elas já aumentaram o lábio e isso vicia. E aí elas querem um pouquinho mais. Aí eu falo, olha, se a gente aumentar o seu lábio, as pessoas vão olhar só para ele. As pessoas têm que te ver bonita. Então, assim, você toda chama atenção. Se a gente deixar uma coisa fora do harmônico, um lábio, por exemplo, muito grande para o seu tipo de rosto, a sua boca começa a chamar mais atenção, você deixou de ficar bonita. Então não é esse o objetivo. Então o médico tem que andar com você para te estabelecer limites do que é belo, do que não é. A gente tem que ter um pouco da visão artística também, de um certo visagismo, do que combina, do que não combina. Então esse refinamento faz muito, eu acho que o bom senso ali está muito ligado. Então você tem que estar com o médico mesmo de extrema confiança, que você querer fazer mais para o médico é bom. Mas será que vai ser bom para você? Então, assim, sempre aquele médico que te limita, que te fala quais são as restrições e é verdadeiro, é sempre a melhor escolha, com certeza. Então, assim, sempre veja qual é o seu limite. Outra coisa que faz parte do refinamento, que a gente faz bastante, é a região nasal, o nariz. Mas é uma região que você tem que estar com alguém que tem uma técnica bem avançada e que já tenha bastante experiência, porque não é uma região que dá para se aventurar. O nariz é uma área pequenininha, que tem uma pele que está bem, digamos, comprimida, não tem muito espaço para largar e tem vasos muito fininhos. Então, se você coloca uma coisa em exagero, você pode comprimir aquele vaso e ter um problema. Então, você tem que estar com uma técnica bem apurada, com uma indicação muito certeira e fazer de forma bem orientada e que você saiba todos os riscos e tudo que pode acontecer de resultado e que isso esteja alinhado com as suas expectativas. Porque tem nariz, a gente vê aí no Instagram, em redes sociais, alguns antes e depois, que tem cara cirúrgica ou cara de Photoshop. Então, é importante o médico dizer, o seu nariz é cirúrgico ou não, eu consigo atingir essa expectativa com preenchimento, com uma rinomodulação, o seu nariz tem de fato indicação. Então essa é uma outra área que a gente aborda bastante e quando tem indicação fica também bem bonito, porque harmoniza bastante o rosto. Algumas vezes a pessoa vem para mim e fala, ai, meu nariz é muito grande, mas ele tem um desenho nasal muito bonito. Mas o que ela não percebe é o que está acontecendo de fato no rosto dela é uma perda em regiões que estão ao redor do nariz. E aí ela começa a achar que o nariz dela cresceu, mas não, na verdade ela perdeu
ao redor, e aí dá essa sensação de que o nariz cresceu. Então, quando você devolve o volume malar ou da mandíbula, ela fala, nossa, meu rosto voltou ao normal, meu nariz de fato não cresceu, o que eu tinha perdido era a minha região lateral. Então, a avaliação é, para mim, assim, o mais importante, o médico que saiba avaliar a face para saber o que indicar e o que priorizar. E aí, falando mais em refinamento, eu vou falar de região de pálpebra, um refinamento importante a parte da olheira. A olheira é uma área que tem que ter também bastante cuidado, é uma das regiões que tem mais complicações de preenchimento, que muitas vezes dá muito edema. Isso pode ser também por erro de técnica. É um preenchimento feito bem profundo, então que você eleva, na verdade, ao seu tecido, mas quando bem realizado, ele tem um resultado sensacional, porque ele tira a área de sombra embaixo do olho, você começa a refletir mais a luz e aí você fica com uma cara de estar mais animado, mais bem disposto, menos cansado, mais jovem, sempre satisfeito, feliz, enfim. Então é uma área que também traz um resultado na autoestima muito, muito bom. Outra área que as pessoas não sabem muito, mas que é muito importante observar na hora da avaliação de um paciente é a região da pálpebra superior. Alguns pacientes têm a pálpebra superior um pouco encovada, que fica lá para dentro, lá para trás da órbita. Isso geralmente acontece com a perda de gordura no processo do envelhecimento. Então a gente vê isso em pacientes mais idosos, é mais comum. Só que tem pacientes jovens que já apresentam essa condição que é determinada geneticamente. Pela genética dele, ele já veio com essa órbita assim. E aí a pálpebra dele vai lá para trás. E eles sentem que tem um olhar cansado, que tem alguma coisa no olho, mas eles nunca sabem identificar o que é, porque eles não veem um excesso de pálpebra ou uma flacidez. Eles veem alguma coisa de tristeza no olhar, de cansaço. Mas um preenchimento na pálpebra superior devolve o contorno mais jovem dessa pálpebra superior e o paciente ganha muito no que ele transparece para o outro. Então tira esse olhar de triste. E ele ganha um olhar mais alegre, mais jovem, e isso também satisfaz bastante o paciente. E uma outra região também de refinamento que a gente não pode esquecer, por incrível que pareça, é o lóbulo da orelha, porque ele vai ficando também mais fino, ele vai ficando com menos colágeno, menos gordinho, e ele vai caindo. E isso deixa a mulher também com um aspecto envelhecido. Às vezes ela está com o rosto todo tratado, mas a orelha está com o lóbulo lá embaixo. E aquele brinco pesado que parece que tem alguma coisa errada. Ali é um preenchimento simples, consegue resolver e volta a ter aquela orelha mais gordinha, que o brinco fica mais bonito e aparenta também ser mais jovem. Bom, essas são as áreas principais de refinamento no rosto. Espero ter ajudado vocês com mais um pouquinho de informação e dica. E eu vejo vocês em breve em um próximo vídeo.